é que é, maltinhas? Aqui com vocês é Rico Fazeres. Bem-vindos a mais um fantástico episódio. Vamos continuar com o nosso Mike, o mochileiro, a fazer viagens em 2014 pela Índia. Sim, porque ele depois mais recentemente foi aquele vídeo que vocês viram há uns dias atrás, que a gente há de lá chegar. Hoje vamos estar com ele a nadar no rio mais poluído do mundo. Bora rebentar com o somzinho do like e subscreve o canal. Para quê? Para não perderes absolutamente nada. Bora, vamos a isso, peguinhos. O gajo até estava com medo de se atirar para dentro d'água. Vamos! Eu sou o Mike Moraes, Como é que estás, Mike? Sou Mochileiro, e hoje eu tô aqui para falar de uma cidade que com certeza pode ser considerada uma das mais exóticas do mundo. E Bora? essa cidade está localizada em um país que definitivamente não é um lugar para viajantes inexperientes, não é um lugar para beginners. Estou falando da Índia. Da Índia. E precisamente da cidade de Varanasi. E é um verdade lugar o que ele está a dizer. Tu resume tens bem que estar os minimamente piores preparado e para os ir para um país melhores destes. aspectos daquele país. Porque tens que estar preparado para viver isso. Ok, podes até ter um bocadinho mais de dinheiro ou fazer... Não é que ele não tenha. Fazer uma diferença... Eu já percebi o estilo de viagem dele. É tentar viver mesmo as coisas do país. Tanto que ele, no episódio passado, andou de comboio e tinha a possibilidade de andar num comboio no melhor conforto e foi andar no conforto normal onde toda a gente anda. Percebem, guys? E tu podes ter mais dinheiro e ter uma experiência melhor. Mas mesmo a experiência melhor na Índia é uma experiência que precisas de preparação, ok? Antes de embarcar nesse mochilão pela Índia, lugar onde eu permaneci pouco mais de um mês em um mochilão de 14 meses, eu morava na Irlanda, em Dublin. Ok. Em Dublin eu trabalhava de garçom, de camareiro de hotel, de entregador de jornal, lavador de prato, tudo juntando dinheiro para poder viajar. E na Irlanda eu conheci uma clínica especializada em vacinas para viajantes. Como eu sabia que alguns dos países que eu tinha traçado no roteiro seriam países subdesenvolvidos e que ofereceriam um certo risco de pegar alguma doença, eu quis me precaver. E lá o médico me informou todas as vacinas necessárias mediante os países que eu iria visitar. Então o doutor, depois de me explicar tudo, ele sugeriu que eu fizesse uma carteirinha internacional de vacinação, que até então eu não tinha. E aqui está ela, a minha carteirinha internacional de vacinação. Essa carteirinha é extremamente útil dependendo do país que você vai. Eles pedem para você apresentar no aeroporto. Eu já vi gente ser barrada no aeroporto por não ter essa carteirinha internacional de vacinação. Quando eu estava cruzando a fronteira do Camboja, eles me pediram, porque eles queriam verificar se eu tinha a vacina de febre amarela, que é a vacina principal. A maioria dos países pedem uma comprovação de que você tomou a vacina contra a febre amarela. Então, se você não tem a carteirinha internacional de vacinação, vá a uma clínica e pergunte com sobre ela. Certificado internacional. Para você não correr o risco de ser barrado numa imigração vacinação. E ter que voltar para o seu país, imagina, porque você não tinha isso. O doutor, ele me explicou as doenças que eu poderia pegar, e uma das coisas que ele falou é que, independente da vacina, eu iria pegar uma intoxicação alimentar na Índia ou no Nepal. Que merda. Eu lembro que ele falou com essas palavras. Mesmo com a vacina, guys. Se você não pegar uma intoxicação alimentar na Índia ou no Nepal, você não vai ter tido uma imersão cultural completa. Aí você já imagina cagar, como é que deve ser, né? A Vai higiene lixar. desses países. E aí eu tomei as vacinas que ele falou e parti pro meu mochilão na Índia. Você deve ter clicado no vídeo por causa do título. Eu nadei no rio Ganges, o rio mais poluído do mundo. Eu realmente nadei no rio Ganges e eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Só que não tem como eu falar dessa experiência. Isto não é aquele rio onde eles vão cremar os corpos dos seus entes familiares falecidos? Contar um pouquinho da cidade de Varanasi e da minha experiência nela. Então agora se ajeite na poltrona e eu na cadeira, porque você vai descobrir o que Varanasi tem de tão diferente de todos os outros lugares no mundo. Bora! Varanasi é uma cidade ao norte da Índia. É uma das cidades continuamente habitadas mais antigas e sagradas do mundo. Acredite ou não, Varanasi tem mais de 5.000 anos de idade. Varanasi é uma cidade que parece que não evoluiu.
Parece que ela ainda é parada no tempo. A impressão que se tem é de que a única diferença entre o agora e 5.000 anos atrás é que agora tem Wi-Fi em alguns lugares lá, em alguns pontos comerciais ou hotéis. Varanasi é conhecida pelos hindus como a cidade de Shiva, Senhor do Universo. E a tradução da palavra Varanasi significa porta do céu. E já já você vai saber o porquê disso. Bom, de muitas maneiras, cara, Varanasi resume os melhores e os piores aspectos da Índia. No entanto, a cena de peregrinos a fazer suas devoções no rio Ganges ao nascer do sol, nesse cenário antigo, rodeado por templos seculares, é provavelmente uma das vistas mais impressionantes do mundo. Algumas pessoas acreditam que Varanasi é um destino obrigatório se você quer ter um choque cultural intenso. E eu tenho certeza absoluta disso. E esse foi o meu cantinho, o meu cafofo, o meu quarto por 11 dias nessa cidade. Localizado numa pensão bem simples às margens do rio Ganges, o colchão da minha cama era de palha e os lençóis eram limpos. Tinha um banheiro com água fria, um chuveiro estragado nada, e uma com calor, torneira que funcionava. Isso pra mim não é problema. Uma privada que já era um luxo tremendo e um balde. Ah, tinha também a Nina, uma lagartixa enorme que tinha metade do rabo e ela vinha me dar boa noite todo dia quando eu tentava pegar no sono. Por isso Lógica, que é bom, meu. Eu sei, a Sílvia também tem pânico e por incrível que pareça, quando a gente vai para estes países assim mais tropicais, mais exóticos, é no nosso quarto que à porta vai aparecer uma osga. E a Sílvia tem pesadelos com a osga. E vê lá só a osga, foi-se embora e afasta, porque se ela entra eu não consigo dormir. Zé, ela não tem mesmo pavor de osga. É a mesma coisa de eu com aqueles bichos de várias patas, tipo uma centopeiazinha, mas tem 2 cordinhos à frente e aquilo é nojento. Eu também não consigo, velho. Também não consigo. É a única coisa que me causa arrepios. De resto, a osga é bom porque o que é que faz? A osga come esses insetos. Esses insetos, mosquitos, melgas, por aí fora, a osga vai-te comer isso tudo. Certinho aí, ó. Sabe Até quanto eu pagava por dia? Menos de R$5. Cara, viajar pra mim é isso. €1. Não é luxo, é uma necessidade. Quanto mais eu economizo numa viagem, mais eu consigo me manter viajando. Como todo mundo sabe, né? Varanasi, a Índia em geral, tem um problema de higiene gravíssimo. Assim, 70% da população da Índia não tem saneamento básico. E ao caminhar ali pelas ruas de Varanasi, uma coisa que me chamou a atenção foi o slogan que um restaurante local utilizava. Yes, we are less dirty. Que traduzido significa sim, nós somos menos sujos. E o restaurante, sim, nós somos menos sujos. Olha aí. Apsara, sim, nós somos menos sujos. Traduzido significa sim, nós somos menos Não é, sujos. O nosso restaurante é limpo, não, que somos menos sujos que os outros. Garçons, como vocês podem ver aí, eu comecei a ir nesse lugar todos os dias de manhã para comer cereal com leite. E certo dia, eu vi uma vaca, e essa vaquinha tava passando pela rua ali, o que não é uma coisa fora do normal uma vaca caminhando pela Índia. Só que essa vaca parou para se alimentar no meio de sacos de lixo. E quando eu olhei para ela, ela estava comendo uma fralda suja. Então depois disso eu gravei um vídeo indo de uma cidade para outra dentro de um trem falando o que eu acho das vacas na Índia. Dá uma olhada aí. Eu decidi agora falar sobre as vacas. Por quê? Porque todo mundo sabe que as vacas são animais sagrados aqui na Índia, certo? Só que esse contexto de sagrado é simplesmente pelo fato de você eles não comerem. Deixa-me ver se é isso que ele diz. Acima de tudo, eles não comerem vaca. Porque depois, vê-se elas ali de um lado para o outro não são muito bem tratadas, será? É isso que ele vai dizer. Poder comer esse tal animal. Você não pode ingerir carne de vaca aqui na Índia, é proibido. Mas as vacas mesmo não são tratadas como sagradas. Elas vivem nas ruas como cães vira-latas, se alimentando de lixo, sujas, e posso até dizer que elas são maltratadas. Então, pra mim, isso que eu desconfiava. E pro Vitor, que já viajamos bastante aqui na Índia, esses animais não tem nada de sagrados aqui. São maltratados. Um outro fato que nos marcou foi logo que veio à cabeça quando ele decidiu falar sobre as vacas. Vocês é a respeito da comida, da alimentação. Eu esperava que a comida fosse muito pior. E na verdade não é. A comida daqui é muito boa.
Quando o pessoal geralmente fala em Índia, você liga a coisa muito apimentada, cheia de curry, e não é bem assim. Eles têm pratos locais deliciosos. Só uma coisa que você deve ter cuidado é com a higiene. Evite sempre comer saladas, coisas que não são cozidas ou pré-assadas. Não compre, evite isso. Comidas expostas em vitrines também. Pois, saladas porque a verdura vai se alimentar de água. E de onde é que vem essa água que a verdura se alimentou? Doces. Se você tem dificuldade com a alimentação em outros países, com certeza você vai ter aqui na Índia. Para esses existem várias franquias de McDonald's, KFC, Subway. E uma curiosidade também é que no McDonald's daqui não existe carne de vaca. O que eles têm no McDonald's aqui é carne ou de peixe ou de frango. E é bem barato. Ali em Varanasi, todo indiano sonha morrer. E não só porque o nome da cidade significa Porta do Céu, mas é lá que os corpos são queimados até se tornarem cinzas e serem despejados na margem de um dos rios mais famosos do mundo. Para um católico seria como ser beatificado. Morrer ali para um hindu era a grande oportunidade grande de um jornada. recomeço. As escadas que descem para o rio são a alma de Varanasi. E à medida que você se aproxima, vai percebendo por que ali tudo é tão sagrado. Eu acho que essa foi, sem dúvida, a experiência mais incrível e marcante que eu tive de todas as minhas viagens pelo mundo. Quando eu escolhi para Varanasi, eu sabia desse ritual de cremação de cadáveres a céu aberto. Só que eu jamais imaginei que isso fosse tão explícito, tão aberto ao ponto de qualquer um quisesse presenciar aquilo, pudesse chegar lá e ver. Eu achava que era um ritual mais fechado para a família, e não é. No momento que eu cheguei às margens do rio, eu já consegui ver naquele dia 7 corpos sendo queimados. Não é ver de longe, não. É enxergar aquilo da distância de 1 metro. Aquilo foi muito chocante a princípio. Quando eu estava lá nos arredores do rio Ganges, um morador local se aproximou. Eu imagino, eu sei que isto é cultural e é religião e temos que respeitar. Tu não fazes, na tua religião tu não fazes. Eles vão-te respeitar a ti. Agora, tu não vais à Índia e vais àquele rio e dizer que eles estão a fazer aquilo mal. É cultural. É da religião deles. São os costumes deles. E nós temos que respeitar se vamos lá. Agora, tu não concordas é outra coisa completamente diferente. Mas o facto de tu não concordares não quer dizer que eles não o vão fazer. Porque eles têm direito de o fazer. Ok? Agora, eu imagino o odor no ar. Ele viu que eu era um turista e ele queria oferecer os seus serviços de guia. Eu recusei. E mesmo assim ele ficou me perseguindo ali. Onde eu ia, o carinha ia. Aí eu parava para olhar o rio, ele ficava do meu lado olhando o rio também. E quando eu fui ver as cremações, porque as cremações de corpos ali no rio Ganges não E acho que tu precisas autorização para filmar. Ok? Olhem ali, para vocês verem o nível cultural que é relativamente a isto e que isto é tão normal nesta religião, é a quantidade de madeira que existe ali do lado direito para ser utilizada para a cremação de um corpo. Acontecem em todo o rio. Eles têm um lugar específico que é o que eles chamam de gates. E apesar disso parecer uma coisa tão arcaica, é uma coisa organizada. Você não pode simplesmente chegar com o seu corpo ali, o corpo do ente querido que acabou de falecer e queimar. Você tem que preencher um formulário, tem que comprar a madeira que vai ser utilizada na cremação do corpo. E como eu sei dessas informações? Porque eu conversei muito com esse rapazinho que se ofereceu de guia. Ele ficou tirando as minhas dúvidas ali, ele realmente foi um guia. E o que ele me passou foi isso. Em média, 75 corpos são queimados todos os dias nas margens do rio Ganges. Gente de todas as localidades. E em outros locais que não são esses portais, onde eles fazem isto, são locais específicos, não é uma desordem, tu não levas lá o teu ente querido e queimas porque sim, tens para encher o formulário, comprar a madeira, aquela coisa toda. Em locais mais à frente ou mais atrás, há os célebres banhos que eles vão se banhar naquelas águas. Cidades da Índia sonham em ter o seu corpo queimado ou simplesmente jogado no rio. Olha ali, para o hindu, morrer ali é como atingir o ápice do hinduísmo, é ir direto para o céu. Para um corpo ser queimado por completo, o indiano precisa comprar 340 quilos de madeira. Existem vários tipos de madeiras que são vendidos lá.
às margens do rio. A madeira mais barata é essa que eu tirei essas fotos aí em frente e eu quase apanhei, eu quase perdi as fotos, porque assim que essa foto foi tirada, o pessoal que estava ali em volta se sentiu ofendido por esse meu ato e vieram na minha direção, e esse indianinho que estava junto acalmou os ânimos do pessoal ali e eles deixaram passar. Então o indiano ele precisa de geralmente 340 quilos para queimar um corpo adulto. Só que isso para o indiano é caro. 340 quilos da madeira custa o equivalente a $19. E $19 para um indiano é muito dinheiro. muitas das famílias não têm esse dinheiro, eles não dispõem Isto desse era dinheiro. em 2014, Então, acredito que seja mais agora. Eles compram o que eles conseguem comprar. E às vezes o que eles conseguem comprar não é necessário, Não chega. não é suficiente para queimar um corpo. Então acontece de você ver as fogueiras ali já extintas com um pedaço do corpo que não foi queimado inteiro. Muitas das vezes você vê uma fogueira acabando com ainda o tronco de um corpo que não conseguiu ser totalmente queimado, ou uma perna em cima da fogueira. E o que eles fazem com esse resto que sobra? Eles jogam no rio Ganges. Assim como as cinzas, assim que o corpo inteiro ele é queimado, vai um pessoal do serviço funerário ali e eles peneiram as cinzas na intenção de pegar joias ou dente de ouro que estão ali misturados com o corpo que virou pó. Então, depois de ter essas cinzas jogadas no rio, eles fazem todo um ritual religioso. E uma das coisas que eu vi também, que eu consegui presenciar lá, foi que nesse mesmo dia onde os 7 corpos estavam sendo queimados ali, eu vi também que chegava um outro corpo e para esse corpo eles não estavam montando nenhuma fogueira. O guia que estava comigo, ele me informou que era uma mulher, por causa das cores dos panos que ela estava envolvida. Eles simplesmente colocaram ela no barquinho, ela na transversal assim no barco, colocaram uma pedra gigante amarrada na perna dela, levaram o barco para o meio do rio e lá no meio do rio eles empurraram o corpo e o corpo afundou. E aí eu fiquei imaginando, a cidade de Varanasi tem mais de 5.000 anos de idade. Imagina a quantidade de corpos que existem submersos ali. E no meio dessa minha ânsia em perguntar para o guia, ele me disse que existem 3 tipos de pessoas que os hindus não podem cremar. Mulheres grávidas, então as mulheres grávidas que falecem, elas são jogadas no rio. Eles não cremam crianças e eles ainda não cremam pessoas com lepra. Acredite, tem muita gente na Índia que ainda sofre com a hanseníase, com a lepra. Mas isso tudo foi meio que uma preparação para me encorajar ainda mais a fazer o que eu queria. Um dos meus motivos também de ter ido até Varanasi foi para fazer o que os moradores locais faziam, que era se banhar nas águas do rio Ganges. Essa mesma água que vocês viram aí com os corpos, com os cadáveres, eu queria me banhar nela, eu queria nadar no rio. E foi o que eu fiz. Você vai morrer. Dizem que nadar no Ganges pode matá-lo se você não está acostumado com a água, ou no mínimo te deixar tão doente que você irá preferir ter morrido no ato. Os cientistas que fizeram testes na água dizem que é tão poluído que chega a ser séptico, sem oxigênio dissolvido. Há mais de 30 esgotos que são constantemente despejados no rio. Se isso não é ruim o suficiente, há ainda o problema com o fluxo de poluição proveniente de outras aldeias e os rituais de cremação pública de cadáveres que acontecem em suas margens, no qual as cinzas de mais de 75 corpos são jogados diariamente no rio, tirando os corpos que não são queimados e que também são jogados no rio. Mas esses fatos não importam para os hindus que acreditam que o Ganges é um lugar para lavar uma vida de pecados, encontrar a salvação e a purificação espiritual.
Coragem do caraças, meu. Uma grande chapa, com medo de se atirar, não estar a ver o fundo, né? Lógico. Quem não, né? Foi uma sensação muito diferente. Eu confesso que fiquei com medo no início de, ao dar uma abraçada ali, passar a mão no cabelo de alguém, uma cabeça ou um corpo subir do meu lado. Porque o lugar que eu nadei é justamente ao lado da onde eles despejam os corpos. Os hindus, eles acreditam que quando eles nadam no rio Ganges, eles têm todos os seus pecados apagados. E foi meio que assim que eu me senti quando saí dali. Coragem. Saí do rio, olhando a cara de admiração e de pavor de alguns moradores locais e turistas, e voltei para o quarto do meu hotel, onde eu continuei planejando e digerindo tudo aquilo que eu tinha acabado de fazer. E se você está se questionando aí, achando que eu peguei alguma doença, ou que eu fiquei doente, ou que eu tive alguma sequela, não, eu tô bem. Eu fui no médico, eu já fiz vários exames e minha saúde tá 100% joinha. Eu acho até que eu adquiri uma certa imunidade depois daquilo. Não é qualquer coisa que me derruba mais. Acredito, velho, acredito. Acredito, oh Mike. Caraças. A reflexão que Varanasi me trazia era profunda e transformadora. Por que algumas pessoas se preocupavam tanto com o destino e outras tanto com o final? Aliás, aonde era esse final? Ele acabava junto com os corpos que eram enterrados ou com os corpos que eram queimados? Teríamos uma outra vida a seguir após essa breve existência, cheia de defeitos contornados, por costumes muitas vezes sem sentido, que cultivávamos muitas vezes sem saber o porquê. Eram muitas perguntas sem respostas, e cada vez que eu via uma cremação, encontrava um novo sentido para minha própria vida, como se o fogo sagrado queimasse os meus medos e desse nova forma a eles. Deixando que a coragem agisse, deixando que a vida se apresentasse, mesmo que a morte se fizesse presente. Não haviam motivos para lamentar a morte. O que eu tenho que fazer hoje é agradecer. Agradecer pelo tempo de estrada, pelas viagens que ainda estão por vir e principalmente pela oportunidade de viver antes de virar pó. E então entendi que finalmente minha vida poderia caber numa mochila, que nenhuma posse vai fazer de mim um ser humano com um final diferente dos outros, e que todos nós, reis ou plebeus, teremos o mesmo destino, seja num caixão ou no fundo do rio Ganges. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu um trabalho para editar, para fazer. Que experiência, então deixa o seu joinha, não é daquelas experiências like que eu aí, sinto inveja, compartilhe com mas seus consigo amigos e se perceber bem. inscreva no canal e nas outras Quando redes. tu tens dúvidas e achas, tu tornas cético relativamente àquilo que viste, podes fazer as mesmas perguntas relativamente às tuas crenças. Não acredites nelas só porque sim, ou porque sentes que são as verdadeiras, ou porque sentes que são as certas. Questiona-te, pergunta-te, e tu vais ver que vais ter tantas ou mais dúvidas relativamente às tuas crenças, ou à tua religião, ou à tua cultura, quanto vais ter relativamente a outras culturas, a outras religiões, nomeadamente àquilo que acabámos de assistir. Vais-te a perceber por isso. Por isso, questiona-te sempre, torna-te mais inteligente com isso. E não aceites só porque sim, ou porque te foi incutido assim, ou que te foi mostrado, ou porque viveste num seio que pensa assim ou que sente assim. Não estou a dizer que é errado o teu, não estou a dizer que este é errado, não estou a dizer que nenhum é errado. Zé, nós na vida temos que acreditar em alguma coisa. Ok, guys? E é o que está no nosso coração que faz mudar as coisas. Ok? Não naquilo que acreditamos. Ok? Que também ajuda a que tu sintas isso no teu coração. Bom, amiguinhos, foi bom estar aqui com vocês. Obrigado pela vossa companhia, meu. Esta experiência está a ser muito
muito incrível. E como eu vos disse, íamos estar a ver playlists onde no foco principal não é comida. Apesar de que em muitas playlists vamos ter comida, ok? Deixa-me ver o que é que nós vamos assistir amanhã. Vamos assistir ao último vídeo que eu acho extremamente interessante, que são 14 minutos, e como é o Taj Mahal na Índia, que é um dos locais que eu gostaria muito também de conhecer, como muitos outros, ok? Faz parte da minha lista, poderá nunca acontecer ou poderá acontecer, ok? Beijinhos e abraços, obrigado pela vossa companhia, amanhã às 17 horas estamos cá para um novo vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like, é maravilhoso. Fiquem bem!